Você me fala. Cumprimento os irmãos na graça e na paz. Amém? Amém. Pode ficar em pé? Ok. Muito bem. Vamos clamar a direção de Deus e a bênção dele para esse momento de culto. Para isso, vamos estar orando e clamando pela graça dele, né? Maria, vai. Amado Deus, obrigada, Senhor Deus, pela manhã, obrigada pela semana, Deus. E, ó Deus, que o Senhor possa estar vindo agora, Pai, abençoar esse culto, Senhor Deus, falar aos nossos corações, Senhor Deus, pedimos a Tua graça e misericórdia sobre essa igreja, sobre o povo que está ouvindo, Senhor Deus, pela internet. Amado Deus, venha falar conosco agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos estar louvando esse Deus único e verdadeiro e vivo, através de um hino. Façamos isso.
Alguém observou alguma coisa na letra desse hino? Ele vem vencendo e ele está vencido isso. Tem um pouco disso. Mais alguma coisa? É um hino milenista. A igreja vai triunfando, Jesus tem vencido e o reino vai ser implantado na terra e as nações vão, né? Ele coloca tudo para o final, tá? Não é exatamente a nossa doutrina, não, mas tudo bem, é bom. Foi como a gente está lembrando, né? E vendo que hinos, músicas, elas não são canônicas, tá? Precisa observar o que está escrito. Muito bem. Seguindo o nosso estudo de panorama bíblico, nós vamos estar entrando na dispensação da lei. Muito bem. Nós vimos, põe na Bíblia as imagens da dispensação. Esse é o curso. Vimos a criação, pode vir mais, a queda do homem, a dispensação da inocência, volta um pouquinho, dispensação da inocência, bem, dispensação da consciência após o pecado, corrupção do gênero humano, e o mundo acabou em água, num dilúvio, e Noé e sua família são salvos. Tem início pulou uma, falta o governo humano. Pulou. Então pulou as fotos ali. Tem início a terra novamente, o governo humano, onde tem ordens específicas para Noé e seus filhos para se estabelecer o governo na terra novamente. Daí volta promessa, isso. Daí começa a se corromper de novo. E Deus escolhe um homem, Abraão, um caldeu lá da cidade de Ur, para dele fazer uma grande nação, e estabelece um pacto, aliança abraâmica, onde ele promete uma terra, uma nação e uma bênção. Nós estamos aqui, essas partes de cá ainda não vimos. Terra, nação e bênção, prometida a Abraão. Muito bem. Tem o cativeiro egípcio, José e as 70 famílias que vão para lá, 70 pessoas, e lá tem o nascimento da nação de Israel, dentro do cativeiro egípcio. E Deus levanta Moisés para libertar essa nação cativa da escravidão. Vimos que isso estava inclusive profetizado lá no texto do pacto abraâmico, o cativeiro. Pode virar a próxima. Dispensação da lei, Moisés. Hoje nós vamos estar vendo só esse pedaço aqui, porque essas informações desse trecho aqui são de suma importância, ok? O Êxodo é um livro de libertação e estabelecimento da aliança mosaica. Por que Êxodo? Porque nós já terminamos o Gênesis, estamos no Êxodo agora. Está falando da libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio, do estabelecimento da aliança mosaica, a aliança da lei entre Deus e os patriarcas, tudo isso transformando-se na história de Israel, que nós vamos ver a partir de agora, que como nação escolhida, a nação escolhida, precisava ser liberta do cativeiro, porém manter uma obediência corporativa como nação, mediante a aliança mosaica e com a presença de Deus em seu meio. Então o que nós temos aqui? O estabelecimento da lei, aliança mosaica, e nesse período Deus na presença deles, no meio do povo. Como que surge Moisés? Moisés surge em meio a um genocídio.
Faraó manda matar todos os meninos, todas as crianças. E Deus protege da morte a Moisés, colocando-o no próprio palácio do faraó. A princesa pega Moisés para ser criado. Agora, tudo isso Deus fez para o quê? Para fazer de Moisés o libertador do seu povo. Moisés descobre que foi criado pela princesa, que ele era um hebreu, rejeita a sua posição e resolve tentar libertar o seu povo, mas ele se vê rejeitado por Israel e perseguido por Faraó, logo após matar aquele soldado. Começa assim o período de treinamento de Moisés em Midian. Então, Midian é essa região para cá, tá? Ele foge. Note, o caminho de Moisés na fuga dele é muito semelhante ao caminho do povo hebreu na libertação. Ele foge, vem para Midian, para cá, tá? Onde certo dia vai até o Monte Sinai. Ele está aqui, sai daqui e vem até o Monte Sinai, aqui embaixo, tá? Onde Deus se manifestou a ele como um Deus pactual para intervir em favor do seu povo. Foi quando ele, cuidando do rebanho, vê a sarça ardente, vai até ali, Deus fala com ele, ele pergunta para Deus como que ele poderia cumprir o mandato de voltar para o Egito, para cá, voltar para o Egito e libertar o povo. E Deus disse para ele: diga que eu sou, te enviou. Então o que nós estamos vendo? Moisés viveu 120 anos. Quando ele fugiu, ele tinha 40 anos de idade. Viveu aqui em Midian mais 40 anos. E depois voltou para o Egito com 80 anos. Libertou o povo do Egito e viveu mais 40 anos. Vivendo um total de 120 anos. Interessante que essas divisões de 40, 40 e 40, nós podemos enxergar o seguinte: nos primeiros 40 anos, quando ele foi criado como príncipe do Egito, Moisés pensa que é alguém. Depois que ele foge e fica 40 anos no deserto, descobre que não é ninguém. E depois os outros 40 anos que ele vai servir a Deus, libertando o povo e conduzindo eles, aprende o que Deus pode fazer com ninguém. É exatamente essa sequência. Para servir a Deus, nós precisamos compreender que nós precisamos depender dele. Não somos ninguém, tá? Nós vimos isso no estudo dos apóstolos, como ele escolheu pessoas simples. Ele não se preocupou com achar os intelectuais da época. Muito bem. A oposição de Faraó, ela está ligada a um decreto de Deus. Qual o decreto de Deus? Permitir o mal. Para que Deus se mostrasse superior aos deuses do Egito. Por quê? Imagina só, o povo hebreu, 400 anos no cativeiro egípcio, recebendo cultura egípcia, ensinamento egípcio, religiosidade egípcia, o paganismo egípcio, a idolatria egípcia. Os ídolos estavam permeando essa nação. Então, diante de tudo isso, vem a educação de Deus. Deus endurece o coração do faraó para demonstrar que ele é superior aos deuses do Egito. E vem as pragas. Cada uma das pragas demonstrando que Deus é superior a qualquer Deus falso, qualquer ídolo. Essa é a razão de todo acontecido.
Então, educando assim Israel no monoteísmo, depois de 400 anos de exposição ao politeísmo, utilizando o quê? As pragas. E finalmente a libertação. Notem, a administração dos propósitos de Deus. Ele começa com a permissão do mal, permitindo a oposição do faraó. Daí ele julga o mal com as pragas. Daí ele liberta do mal na Páscoa e conduz eles a uma bênção mais à frente no deserto. Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Desta maneira o comereis. Está falando da última praga, tá? Na Páscoa. Lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então eles estão prontos para ser libertos do cativeiro. Estão prontos. Lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão. Tá? Eles devem comer à pressa, porque o Senhor está libertando. Depois de 400 anos. 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Estão percebendo? Deus está demonstrando sua superioridade sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Note, daqui que vem o termo Páscoa, Pessar, né? Passar. Passarei por vós, passar sobre as casas que tinham o sangue do cordeiro, tá? 14. Este sinal vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então ali foi a Páscoa do Senhor, aqui já é a Páscoa judaica, a solenidade que foi estabelecida aqui. Muito bem. Um resumo da situação toda. Hebreus, capítulo 11, versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, o Moisés. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, né? A fé, ele cria em Deus. 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. 29. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, que Moisés atravessa o Mar Vermelho, que é o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de todo. Eles morreram tentando atravessar. Aqui nós temos um resumo. Pessoal, eu estou dando um resumo porque o meu assunto é o quê? Dispensação da lei, tá? Então, muito bem. Agora, novamente nós estamos chegando no Monte Sinai. Atravessaram, vem seguindo até o Monte Sinai. Após uma viagem que deixava evidente a incredulidade e a murmuração constante da turba que saíra do Egito. Note, saiu um Zé Povinho aqui, como a Jaqueline fala, saiu daqui um Zé Povinho, e essa turba foi criando problema o tempo inteiro, até chegar aqui, no Monte Sinai, tá? Aí, nós vimos a necessidade de um código de leis que ajudasse esse povo a se tornar nação. E isso ocorreu quando? No 3º mês, após a saída do Egito, o povo acampou diante do Monte Sinai. E aqui ficou por 1 ano. Muito bem. Por que tem essa pausa, esse 1 ano aqui? Porque é o estabelecimento da lei, tá?
Moisés, lá Deus chamou Moisés ao Monte Sinai e entregou-lhe os 10 mandamentos, que é uma forma resumida da legislação toda. É uma forma resumida da legislação religiosa, ética e civil. Porque quando nós pegamos a Torá, nós vemos que são 613 mandamentos. Então, os mandamentos são 613. E 10 é a súmula de tudo. Os 10 mandamentos, então, são instruções acerca da legislação. E lá no Monte Sinai, Deus também passa instruções para Moisés quanto à construção do tabernáculo para a habitação de Deus no meio do seu povo. É isso que eu destaquei logo no começo. Deus vai habitar no meio do seu povo, que no tabernáculo, esse desenho que eu fiz aqui é o tabernáculo, tá? Então, as leis implicam em regulamento quanto aos relacionamentos sociais, aonde se ressalta o quê? A santidade de Deus e a necessidade de santidade do povo. Então, qual o propósito da lei? Demonstrar a santidade de Deus e dirigir ao povo a uma vida de santidade. A nação de Israel concorda em obedecer a aliança. E essa aliança é ratificada por meio de sacrifícios. Vamos lá. Êxodo 24, versículo 4. Aqui nós vamos estar vendo a ratificação da aliança mosaica, da lei. Ok? A aliança mosaica, a lei, ela é condicional, tá? Ela não é incondicional. A aliança abraâmica, ela é incondicional, estabelecido num pacto de sangue. A aliança mosaica, a lei, ela é condicional, está condicionada à obediência do povo. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Notem, o que aconteceu aqui? Nessa parada, aquele povo foi reorganizado em 12 tribos, foi estabelecido aqui 12 colunas representando as 12 tribos, com o compromisso dessas 12 tribos para com Deus. 5. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Então está sendo estabelecida a aliança. 6. Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e outra metade aspergiu sobre o altar. Está sendo estabelecido a aliança mosaica. 7. E tomou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. A aliança mosaica foi estabelecida num pacto selado com sangue, com holocaustos, aonde o povo promete: o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Aqui é a lei, foi estabelecida a lei. Ok? Notem, com quem que a lei está estabelecida? Vamos já chegando às conclusões. Com a nação de Israel. Você não vê outras nações, não vê outras nações debaixo desse pacto, estabelecendo esse pacto. Ok? O relacionamento de Deus e Israel, nesse momento, está atingindo sua plenitude com a presença da glória de Deus no tabernáculo.
no primeiro dia do mês de Abib de 1445. Nós temos até a data, tá? Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Shekinah, a glória dele, tá? Versículo 38. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Notem, aqui foi estabelecida a lei e o convívio de Deus no meio do seu povo, tá? É um momento onde a gente vê a extensão, o tamanho da oportunidade que Deus está dando, se fazendo presente para governar esse povo. Notem, aqui está acontecendo o que dentro do propósito administrativo de Deus? Abençoando. Lembra? Ele permitiu o mal com o faraó, julgou o mal com as pragas, libertou do mal, do cativeiro, e agora está abençoando, que são os 4 pontos dos propósitos de Deus. Israel, obedecendo a aliança mosaica, se tornaria o quê? Um reino de sacerdotes, e se tornaria um canal de bênção se estendendo a todas as nações, se eles tivessem sido fiéis. Eles seriam um reino de sacerdotes e estariam sendo canal de bênção para todas as nações. Mas eles foram infiéis, eles não conseguiram cumprir a lei. Números tem a posse da terra retardada por causa da incredulidade. Esse é um dos assuntos do livro de Números, tá? Que é o assunto principal dentro do nosso tema. Então, em Números nós vemos o estabelecimento de Israel como nação perante Deus, na terra prometida, sendo retardada pela incredulidade e rebelião contra ele e contra os líderes por ele escolhidos. Vamos ver isso. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Eu estou indo para Hebreus, gente, porque lá está resumido, está mais fácil. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Nessa viagem aqui, toda murmuração, toda reclamação, só problema. 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Daí, eles foram punidos pela incredulidade de não tomar posse da terra prometida, ficar com medo dos gigantes, das cidades estruturadas, então não entraram, foram incrédulos. Por isso me indignei contra essa geração, aquela geração que foi liberta do Egito, e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Eles sempre estavam errando no coração e não estavam conhecendo os caminhos de Deus, não tinham verdadeira comunhão, íntima comunhão com Deus. 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, eles não vão entrar onde? Na terra prometida. O que aconteceu? Ficaram 40 anos caminhando no deserto, porque estavam debaixo da ira de Deus. 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, se isso está escrito no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, é para o nosso ensino que está escrito. Então aqui tem um ensinamento vindo em direção a nós, a Igreja de Cristo. Não haja entre nós perverso coração de incredulidade, que nos afaste do Deus vivo. 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado,
Então notem, o problema está no coração. O problema está na concupiscência do coração do homem, que aspira o pecado. 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, um dia você conheceu a Jesus como seu Salvador. Você se rendeu a Cristo. Mantenha essa disposição, mantenha essa chama acesa, isso que está falando. 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, lá no deserto. 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Quais? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Todos se rebelaram. Todos ficaram 40 anos no deserto. 17. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Então, aquela geração toda, de 20 anos para cima, toda morreu. Toda ficou no deserto. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Então, houve um pacto, uma aliança, a qual eles foram desobedientes. 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa do quê? Da incredulidade. Então, aqui nós fazemos um resumo da situação. Capítulo 4 ainda aí, Bia, versículo 11. Agora para nós, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso da comunhão do Senhor, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência dos hebreus. Então, o crente pode cair na fé? Sim, está aqui, ó. Ok? Chegamos agora à mensagem de Deuteronômio. Obediência à aliança palestínica. Aqui nós estamos falando, olha, aliança abraâmica, prometeu o quê? Terra, nação e bênção. Agora nós estamos chegando na aliança palestínica, aqui. Deuteronômio, capítulo 28 ao capítulo 30, que é uma extensão do aspecto de terra. Tá ok? Isso, estamos aqui atrás. Nós estamos aqui no deserto. A mensagem de Deuteronômio é que um amor leal da nossa parte a Deus deve ser expresso em obediência à aliança palestínica, pois isso é essencial para a prosperidade e a permanência na terra prometida com relação a Israel. Vamos visualizar um pouco disso. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 10. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de todas as vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel. O que está acontecendo aqui? Está sendo estabelecida a aliança palestínica. Tá? Essa é a aliança. Versículo 12. Para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. Então, a aliança está sendo estabelecida aqui. 13. Para que hoje se estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Note, a aliança palestínica é uma extensão da aliança abraâmica, porque ela está ligada à promessa de Abraão, Isaque e Jacó. Tranquilo?
Vamos lá. Deuteronômio 28. Versículo 1. Então aqui essa é a aliança, isso que está sendo comprometido. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Exaltará quem? A nação de Israel. Sobre quem? As nações da terra. Tranquilo? Muito bem. Versículo 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Que terra? A Palestina, aliança palestínica, ok? Tudo voltado a Israel, as bênçãos e prosperidade a Israel, tá? A obediência à aliança, senão a perda, a maldição. Versículo 11. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. Pacto, aliança abraâmica. Versículo 13. O Senhor te porá por cabeça das nações, e não por cauda das nações, e só estarás em cima das nações, e não debaixo das nações, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Esse é o texto-chave da teologia da prosperidade, falando que o crente é cabeça e não cauda, e só vai estar em cima e não embaixo. Mentira! Nós estamos em Deuteronômio, na lei judaica, no pacto palestínico, aonde Deus está estabelecendo as normas do pacto palestínico com a nação de Israel, e a igreja só vai passar a existir em Atos 2 e em Pentecostes. Esse texto não está falando com a igreja, com o cristão. Então aqueles que afirmam isso é um desconhecimento muito grande, se não uma má intenção muito grande mercantil. Muito bem, vamos caminhar mais um pouquinho. 7 características são reveladas nesse pacto com a nação de Israel. Deuteronômio capítulo 30, versículo 1 ao 3. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, porque o texto determina a maldição no caso de desobediência, tá? Obediência, bênção, maldição, desobediência. Se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, notem, o que vai acontecer com a nação de Israel em desobediência? Espalhada. Vai ser lançada por Deus entre todas as nações. 2. E tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje eu te ordeno. Note, existe um momento de desobediência, de disciplina, são espalhados na terra, mas também é apontado que haverá arrependimento futuro e retorno, para poder ser cumprido o pacto abraâmico no estabelecimento do reino. 3. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus, que é a condição que Israel se encontra hoje, espalhado. Então aqui nós vemos
aqui é o pacto palestínico, gente, que nós estamos lendo. Primeira característica, a nação será tirada da terra prometida por infidelidade, por desobediência. Segundo aspecto, haverá arrependimento futuro, para eles retornarem à terra, como foi estabelecido no pacto abraâmico. Tá? Versículo 4. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. Está todo mundo espalhado, não importa onde, o Senhor vai tomá-los. 5. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram. Olha só, quando Moisés morreu, Josué conquistou algumas terras. Davi conquistou terras, Salomão conquistou terras, mas não conquistou tudo. O reino não foi estabelecido. 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, conversão, novo nascimento, para futuro, amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Então aqui nós temos dos 7 aspectos, mais 3. Qual aspecto? O Messias vai retornar para estabelecer o reino. Segundo, terá posse da terra prometida. Terceiro, haverá conversão nacional. Tem mais alguns aspectos. Versículo 7. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos. Haverá julgamento para os inimigos. E sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Esse é o 6º aspecto. Os inimigos julgados. 7º aspecto. Israel será abençoada. Versículo 9. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto de tua terra, e te beneficiará. Note, nós parece estar lendo o capítulo 28, não está aparecendo? Ele prometeu lá, e está cumprindo aqui. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais, porque foi prometido a eles, Abraão, Isaque e Jacó. Já que tudo isso que nós estamos vendo no pacto palestínico jamais foi cumprido, isso não aconteceu ainda. Isso implica que essa aliança é uma aliança eterna, é uma aliança incondicional, porque o pacto com Abraão foi incondicional. Então tudo isso exige o quê? O cumprimento de todas essas promessas. Se isso é real, que eu estou falando para vocês, nós precisamos enxergar isso na expectativa dos profetas do Antigo Testamento. Será que os profetas do Antigo Testamento tinham essa expectativa? Tinham essa perspectiva do que nós estamos vendo? Vamos lá. Isaías, capítulo 11, versículo 12. Aqui é o profeta Isaías. Vamos ver a perspectiva de Isaías. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel. E os dispersos de Judá recolherá, desde os 4 confins da terra. Opa! A expectativa de Isaías, então, é que se cumpra o pacto palestínico? Sim. Capítulo 27, versículo 12 de Isaías. Naquele dia, futuramente, profeticamente, em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o rio Eufrates. Opa! Lembra o pacto abraâmico? Desde o rio Eufrates até o ribeiro do Egito, para baixo de Gaza, que eu sempre falo, o rio do Egito. E vós, filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Vai juntar tudo. Aonde? Do rio Eufrates até o rio do Egito. Está vendo o pacto abraâmico? Ok? Essa é a perspectiva profética. Outro profeta, Jeremias, capítulo 16, versículo 15.
Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra que dê seus pais, a Palestina, confirmando o pacto palestínico. Capítulo 30, versículo 10. Não temas, pois, servo meu Jacó, diz o Senhor, não te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do exílio, estão espalhados. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Eles vão ser acolhidos pelo Senhor de novo. Versículo 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Porque eles estão sendo infiéis, tá? Vamos para outro profeta, Amós, capítulo 11. Ezequiel, desculpa. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Ó a conversão nacional de Israel. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. 20. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. A volta do Messias, vão ser o povo. O filho de Davi vai governar. Capítulo 20 de Ezequiel, versículo 33. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Agora já é outro profeta, Ezequiel, tá? Com mão poderosa, com um braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Vai ser estabelecido o reino. 34. Tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. E está prometendo fazer isso. Versículo 41. Agradar-me-ei de vós, como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante as nações, vai ser cabeça das nações e não cauda. 42. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, lá na terra prometida, na terra que levantando a mão jurei dar aos vossos pais. Pacto abrâmico. Estão percebendo? Agora, para você negar tudo isso, você tem que negar o dispensacionalismo, ou aceitar. Tá? Profeta Joel, capítulo 3, versículo 17. Sabeis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, Jerusalém, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Acho que é o 18 mesmo, isso mesmo, Bia. E há de ser que naquele dia, apontando para o futuro, os montes destilarão mosto. O que é mosto, gente? De uva. Porque quando Jesus fez o milagre de transformar água em vinho, muitos creram. Porque estava demonstrando a fartura do vinho mosto, que vai acontecer no reino. Então, aqueles que conheciam o Antigo Testamento, como estou expondo para vocês, sabiam que aquele milagre estava ligado ao Messias, que prometeu o quê? Fartura de vinho, de vide. E os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Profeta Amós,
capítulo 9, versículo 13. Eis que vem dias, profético, diz o Senhor, em que o que lavra segue o que ceifa. E ao que pisa as uvas, ó, a uva de novo, ao que lança semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Esse é o 13, né? 14. Mudarei a sorte do meu povo Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Note. Miqueias, capítulo 4, outro profeta, versículo 6. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que colcheiam, e recolherei os que foram expulsos, e os que eu afligira. 7. Dos que colcheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre, porque o pacto é incondicional, é eterno. Profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, a nação de Israel, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente, estão espalhados. 8. E os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo. Jesus vai estar reinando pessoalmente, o filho de Davi. E eu serei o seu Deus, porque ele é o Deus encarnado. Em verdade e em justiça. Reino milenar. Muito bem. Eu acho que ficou claro o pacto palestínico, as promessas, os aspectos futuros a serem cumpridos, porque se trata de um pacto incondicional. Tranquilo? Após a morte de Moisés, o remanescente do deserto, ficaram lá 40 anos, os sobreviventes, eles tomaram posse de parte da terra prometida. Porque Josué assume, e o povo foi caindo em apostasia logo após a morte de Josué. E aí nós vamos chegar onde? No período dos juízes. Volta lá aquela da dispensação. Mais. Opa, para trás. Aí. Então, nós viemos com Moisés aqui, até a morte dele. Josué avança, rodeia Jericó, tem a vitória, conquista Canaã, né? Josué morre, o povo começa a cair em apostasia de novo. Entra o que? O período dos juízes, que nós estudamos no livro de Ruth. Tá? E lá no livro de Ruth, nós vimos que Boaz, tipificando Cristo, e quem era Boaz? Filho de Raabe. Quem é Raabe? Aquela prostituta lá de Jericó, que protegeu os espias. É a mãe de Boaz. Nós chegamos daí em Obed, o filho, que é filho de quem? De Ruth, aquela moabita que nós estudamos. E vamos chegar em quem? Em Jessé, o pai de Davi. Onde nós percebemos o quê? Que a fé, a confiança na soberania de Deus, a fé e a confiança na bondade do Senhor. Sabe por quê? Porque a bondade do Senhor é inerente a Ele. A essência de Deus é ser bom. E Ele é incapaz de fazer o mal. Mas Deus permite o mal. Permite o mal, como teste. Nós temos que ser fiéis. Só que Ele pune o mal cometido. Só que quando nós nos arrependemos
Ele nos restabelece, nos restaura e daí nos abençoa. Pode olhar toda a trajetória, todo o tratamento de Deus com os homens é desta maneira e continua sendo desta maneira e deve ser desta maneira com a minha e com a sua vida. Que possamos estar aprendendo com a história e guardando a nossa confiança em fé naquilo que realmente foi prometido. Para quem foi prometido? Foi prometido para Abraão, uma terra, a Palestina, uma nação, que é a nação de Israel, e bênção para esta nação como cabeça das nações, como vimos no Pacto Palestínico hoje. E isso só vai se completar e ocorrer futuramente no reino terreno messiânico. Tá? Vimos em todos os profetas pondo essa perspectiva. Tá bem? Agora, e nós? Nós temos que crer naquilo que nos foi prometido. Vida abundante, vida eterna, paz, uma pátria celestial, um arrebatamento e sermos corregentes com Cristo nesse reino. Porque hoje somos a noiva, amanhã seremos a esposa do rei. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor, agradecemos pela Tua palavra, que sempre é atual, que é viva, que é poderosa, que expressa, Senhor, as Suas promessas, os Seus pactos, as Suas alianças, e que possamos discernir para podermos ter uma fé sadia, possamos crer naquilo que o Senhor tem prometido à nação de Israel e crer naquilo que o Senhor tem prometido a nós, a Tua igreja. O Senhor nos comprou com sangue, o Senhor tem demonstrado esse amor e tem colocado em alto nível, como exemplo de tudo, a família. Para isso, ó Deus, precisamos crer que a família é Teu propósito, que o casamento é Teu propósito e que possamos ter dias de fé dentro dos Seus propósitos, ó Deus, quando o mundo concorre para outro extremo. Que o Senhor nos ajude, nos oriente e nos dê sabedoria. E que o amor de Deus, o Pai, seja com cada um de nós. A superabundante graça de Deus Filho possamos estar desfrutando. E que a presença em nós, nos selando e nos guardando de Deus o Espírito Santo, nos console e nos ensine até o dia do arrebatamento. Amém. Recados. Ensaio não é 18h30, gente. 18h30, estou percebendo que não dá tempo do pessoal chegar. 10 para 7. Mais 20 minutinhos, tá bom? 20 minutinhos para o pessoal se deslocar. Então, ensaio de louvor, todos que querem, em especial os jovens, tá? Ter aula de música. Pedidos de oração. Estejam passando para a Liliana. E esse daqui é o seu zap, né? Seu telefone é o seu zap. E ela vai estar coordenando, organizando isso e me passando. Ok? Muito bem. Terça-feira, culto, 19h30. Tá bem? Mais alguma coisa? As ofertas, os irmãos que trouxeram suas ofertas, possam trazer aqui à frente. Amém? Ok. Estamos dispensados.